eu sou a Lu Carniti. E eu sou a Lia Camargo. Sejam bem-vindos ao Essa Tal Maturidade. Um podcast para a gente falar das dores e das delícias de ser uma mulher madura. Aqui a gente fala de tudo que tá nesse universo da mulher dali dos 40 anos, mas quem tá nos 30 e nos 50 também vai se identificar. Você pode acompanhar a gente no Instagram e no TikTok pelo @etmcast. E a gente tá também no Spotify e no YouTube. E nessa temporada a gente também tá com nossos áudios lá no Deezer. E se você quiser ficar mais próximo, vir para um contatinho assim de amiga, a gente tem um canal no Telegram onde a gente conversa e faz algumas perguntinhas. E hoje vocês vão ver gente aqui do nosso canal passando no telão. E o tema desse episódio é formatos familiares. A gente vai discutir aqui algumas das formas que uma família pode ser. E para falar sobre esse assunto, a gente trouxe aqui uma pessoa que vai trazer um ponto de vista bem especial quando a gente fala de formatos familiares, um ponto de vista diferente do meu, diferente do ponto de vista da Lia. Ela é jornalista, ela é uma mulher multitalentosa, se expressa criativamente de várias formas, é criadora de conteúdo digital. Além disso, ela é mãe do Levi, madrasta da Naomi e minha amiga, Rafa. Seja bem-vinda. Bem-vinda! Obrigada, meninas. É um prazer estar aqui. Ouço desde o primeiro episódio de vocês, então é muito legal acompanhar e estar aqui também é incrível. Obrigada. Que bom que você gente, topou. estamos muito felizes com o Rafa aqui. Rafa está nas redes como Rafa Gize, @Rafa Gize. Vocês podem segui-la, que tem uma criação de conteúdo incrível. A Rafa expõe muita da parte dela, da parte da vida pessoal, mas também do seu trabalho. Sugiro que sigam a Rafa aqui nas redes para conhecer também o Levi, que é a coisa mais fofa da vida da tia dele, que no caso sou eu, a tia dele. Levi, queridíssimo. E a Rafa vem aqui para falar com a gente sobre formatos familiares. Como vocês sabem, aqui nós temos 3 tipos de formatos familiares representados nessa mesa, né? Eu estou aqui com a minha família nuclear, formada por eu, Leandro, né, meu marido, e o Davi e a Ana, sou mãe do Davi, sou mãe da Ana, nós somos pais do Davi e da Ana e somos marido e mulher. Eu Seu descobri formato aqui familiar, que o meu amiga? nome da minha família é família monoparental. Porque eu sou divorciada e eu tenho todas as responsabilidades, né, financeiras e de cuidado são minhas, mas o pai participa afetivamente. Então, acho que é isso, monoparental. E será que a minha tem algum nome específico? Reconstituída ou mista, é um dos dois. Isso, que é formada por um casal, né? Com pelo menos que pelo menos um tem filhos do relacionamento anterior. Isso, eu sou casada com o Duca. Ele era divorciado. Ele era ou ele é? Isso é uma outra questão, Eu né? acho que é pra sempre. É pra sempre. Pois é, mesmo cara, é um nome picado. feio, mas é isso, a gente é divorciado pra sempre. Ele é divorciado, eu Uhum. sou a segunda esposa dele, e do casamento anterior ele traz a Naomi, que é a filha dele, e hoje ela tem 15 anos. Então, assim, pela ordem, eu sou esposa do Duca, madraça da Naomi e depois a mãe do Levi, né? Então, pela ordem, eu sou madraça primeiro. Olha, aqui na nossa lista, só para vocês verem as possibilidades, ainda poderia ter família estendida, que quando tem membros que também são muito próximos, tipo assim, a avó que mora junto, a tia que mora junto. Faz papel de mãe, né? O papel Família de pai. adoção, né? Quando tem crianças que são adotadas. Família por guarda compartilhada. É quando os pais são separados, mas eles dividem 50-50 ali a responsabilidade do cuidado com a criança. Família poligâmica, que é onde tem mais de um cônjuge. Como se não fosse o suficiente de problema você ter um, você tem 2, você tem 3, que loucura. E família com pais substitutos ou de acolhimento. Então, aconteceu algum tios ou motivo avós que os pais, não, como é que fala? Pais biológicos não podem cuidar. Quem cuida, por exemplo, é a avó, é outra pessoa. E também as famílias homoafetivas, que são casais do mesmo sexo, né? Criando os filhos. Isso. E a família nuclear, que é essa composta normalmente por um pai e uma mãe, que é a família tradicional brasileira. Não, o nome é ótimo. Família nuclear parece que vai Nuclear. explodir. Pum, né? Mas é isso. Família nuclear é a família margarina. É aquela que a gente conhece como a família certa, né? Que a gente agora tá vendo que não é bem assim, que não tem esse certo e errado, né? E aí vamos ver do começo, assim. Rafa, como que é o teu formato familiar anterior, assim? Você vem como é a sua família base, de onde você veio? Eu venho de pai e mãe casados até hoje. Eu vou fazer 37 anos. Os meus pais, nossa, eu acho que já faz mais de 40 anos de casados, então eles continuam juntos. Meus avós de todos os 2 lados também casados até que a morte separe. E não tenho
muito caso de separação na família. Tem um tio aqui, uma tia ali, mas assim, desde Já criança vou na começar com uma escola. coisa que eu não sei sobre você, um pouco polêmica. Teve algum estranhamento dos seus pais quando você começou a se relacionar com um homem que tinha sido casado? Teve Teve. bastante, especialmente porque É. os meus pais, eles trabalhavam e trabalham ainda na igreja, Tá. no Ministério de Casais, Ah, dando cursos de casais para recuperar casamentos. entendi. Ou seja, né, um entendi, prato né? cheio, É, né, foi assim. muito assim. A minha mãe, especialmente, ficou bem assustada, mas foi tão natural e tão gostoso que o Duca foi em casa, ele conversou com eles, ele falou: Eu entendo que vocês estejam assustados, porque eu também estou assustado com a Isso. minha vida, eu sou assustado com a minha vida, porque ele também veio de pais casados até hoje. E ele fala: Eu nunca casei para separar, não era algo que eu esperava, não era algo que eu queria. A gente batalhou muito, mas infelizmente a vida toma rumos que a gente não quer e não espera, mas que a gente tem que aceitar. E aconteceu, explicou tudo o que aconteceu, todo o contexto, o porquê, o lado dele. Também ele não omitiu as culpas, ele fala. O Duca assim, sempre foi muito sincero comigo, inclusive. Ele sempre falou: a gente não separa por culpa de uma pessoa. Não, a separação ela vem de muito tempo, de muitas pequenas coisinhas, de ambos os lados. Então não existe um único culpado. É uma coisa que acontece porque ambos são culpados, ambos são vítimas. Isso, ótimo. E ele nunca omitiu a culpa dele nessa questão. E ele explicou, e meus pais foram ficando mais tranquilos, entenderam, acolheram a Naomi. Minha mãe queria até que ela chamasse minha mãe de vó, ela não quis muito. De repente ela ganha uma neta. Essa é a parte que a avó gosta. A Naomi, na época, falou: prefiro chamar de tia. Tá bom. Mas que a sua mãe acolheu e seu pai também. Muito, Como acolheram uma muito. neta, é como uma, né, trata. Eu lembro muito disso, assim, ela não tinha indo Levi e eles iam pra casa dos pais dela, os pais dela preparavam o presente de Natal. É. Eu comprei isso daqui pra Naomi, isso aqui tá pra ela, bonitinho. né? Porque os meus pais não moram, a gente é de São Paulo, os meus pais moram lá no Mato Grosso do Sul, então a gente sempre ia nas férias Tá. passar. E de repente chegava com uma criança. E a minha mãe costurava vestidos para Naomi, costurava saias, roupas. Então minha mãe fazia a Naomi de neta mesmo, e de bonequinha dela, assim. A Naomi adorava costurar junto, pedia para minha mãe ensinar ela a costurar. Então eles realmente adotaram muito ela. Foi bem legal. Quando você começou a se relacionar, a Naomi tinha quantos anos? A Naomi tinha 5 anos. Tá. Quando a gente começou, a gente casou, ela foi a daminha, ela tinha 6 anos. Tá. Ela já tinha feito 5 pra 6. 6, tá. E como que foi? Conta pra gente assim, Rafa, do ponto de vista de você chegar numa família, que o Duca e a Naomi já eram uma família, né, formada ali no núcleo deles, e você chegar e se relacionar com uma pessoa que tinha filhos, assim, é algo que... Como que foi pra você esse começo, assim, você se colocando como uma pessoa que nunca tinha sido casada, que não tinha filhos, né, se relacionando com uma pessoa que já tinha sido casada e que já tinha filho. É uma fase de vida muito diferente, né? Quando você não tem filho, pra quem tem filho. A gente passa a enxergar o cônjuge e a criança de outra forma depois que tem filho, né? E na época eu enxergava as crianças de outro jeito, eu enxergava a educação de outro jeito, a educação de crianças, a relação adulto com criança de outro jeito. Eu era uma ótima mãe até virar uma, não é? Não tem uma frase assim? isso. Nossa, eu era uma ótima mãe até que eu virei uma, né? Porque quando a gente não é mãe ainda, a gente enxerga, a gente meio que nem humaniza as crianças, né? A gente entende como uma coisinha que tá ali que não tem que dar opinião, não tem que escolher nada, não tem que... e aí depois que a gente vira mãe, que a gente passa a ver isso com uma outra visão, né? E na época foi muito, assim, vamos dizer, natural, e para mim foi muito romântico, porque a gente se dava muito bem. Eu e o Duca, a gente se dava, desde o primeiro contato que a gente teve, assim, a gente sempre se deu muito bem, a gente conversava por horas. Ou seja, você não pensou muito, você foi apaixonada, Não, você foi. se jogou. Foi exatamente isso, eu me joguei. Você não chegou a balança, putz, tem uma filha, tem uma ex-mulher, tem uma carga ali, né? A questão da ex-mulher eu pensava muito, porque Tá. eu pensava assim, essa é uma pessoa que vai estar na nossa vida para sempre. Isso eu sempre tive na cabeça, assim, ela vai estar para sempre. Ele vai conversar com ela para sempre. Não é uma ex-namorada. Eles nunca vão romper o relacionamento deles. E eu não posso ter ciúmes. Eu não posso competir com nada com ela. Eu não tenho que competir com ela. Ela não é uma rival minha. Ela é a mãe de uma criança. E o fato do Duca ser um paizão também me deixava muito feliz. Porque ele sempre foi muito presente. Ele sempre pegou a Naomi nos dias que tinha que pegar, nos dias que não tinha que pegar, ele pegava. Ele sempre esteve muito presente na vida dela.
E isso, para mim, foi um diferencial. Se ele fosse um pai que não pagasse pensão, eu acho que eu já... por que que não paga pensão? Tem aquelas historinhas, né? Tem até uns memes na internet hoje. O pai que paga a pensão e acha que paga R$ 100 de pensão, acha que eu tô colocando silicone, né? Tem essas. Tem. Então, assim, por que que não paga? Porque minha ex é louca, porque não sei o que lá. Eu acho que eu já não teria tido o relacionamento que eu tive com ele, que eu tenho, se ele fosse esse homem. Eu sempre tive isso na cabeça. Depois que eu me casei até, eu sempre falei muito na internet isso. Meninas, cuidado com o relacionamento com homens que pintam a ex de um jeito, que não pagam pensão, que não pegam a criança na data que tem que pegar, ou que fazem o mínimo. Tem pai que faz o mínimo porque tá na lei, né, para fazer o mínimo. Então, o Duca nunca foi esse pai. Ele foi o paizão mesmo. Então, isso para mim foi muito bom. Eu enxergava ele com outros olhos. E eu sempre gostei de crianças, mas eu gostava de crianças naquele contexto, as crianças com seus paizinhos nas suas casas. Eu nunca tive a criança em casa, então eu não sabia como era isso. Então foi muito romântico. Tá. Eu Os entrei primeiros anos, nisso. assim, a sua ideia para a realidade deve ter dado ali uma... Foi. E também tem a questão da fase. 5 anos e 6 é tão fofinho, é tão bonitinho. Ele tem o 7, o 8, que já é outra criança. Tem a adolescente. Então, tem fases também, né? Tá. E eu lembro que eu trabalhava também como voluntária na minha igreja e eu cuidava das crianças de 5 e 6 anos. E a Naomi tinha 5 e 6 anos. Então, eu pensava, nossa, olha, foi Deus que me preparou. Me preparou só naquela fase, né? Então, eu tinha essa questão romântica de gostar de crianças. Mas no contexto, depois que a gente casou, é muito diferente. Só que eu também tinha essa questão assim, como o Duca é um paizão, ele cuida, ele amarra o cabelo, ele troca a roupa, ele faz tudo, não ia ter muito que eu tivesse que assumir de responsabilidade dentro da casa, assim. Então, isso para mim foi muito tranquilo. Mas a convivência, a realidade depois é outra, né? Porque é o dia a dia, né? É outra coisa quando você tem essa vivência dentro da sua casa, né? E você tem, né, Lia, essa vivência da sua família também, da sua família base, uma família já mista, né? Eu sempre, para mim, sempre foi meio natural entender que haviam essas possibilidades, porque a minha mãe é a segunda esposa do meu pai. Então, eu nasci, eu já tinha um meio-irmão por parte de pai, e já lidava com essa questão de ter uma família meio diferente, assim, de formato, né? Então, meu pai, ele teve uma esposa, ele teve um filho, que é o meu irmão mais velho, e é, assim, uma coisa na internet, quando eu falo que eu tenho irmão, porque como ele não é tão próximo como a minha irmã, ele aparece menos, acho que eu mostrei uma foto dele 1 ou 2 vezes só na internet, e as seguidoras ficam muito surpresas que elas não sabem muito sobre isso, mas é porque quando a minha mãe... Aí meu pai se separou da mãe dele e casou com a minha mãe, ele nunca morou com a gente. Então, realmente, nunca teve a proximidade que eu tenho da minha irmã, que nasceu na mesma casa, no mesmo teto, morou comigo enquanto eu estava por lá. E é isso. Então, eu tenho esse caso da minha mãe ter sido a segunda esposa, ter tido muito preconceito na família do meu pai. Eu, obviamente, era criança, então eu não... Hoje em dia, ela fala algumas coisas que a gente fica meio chocados, né? Porque ele não era nem divorciado, ele era desquitado. Nos anos 80, você era desquitado, você não tinha divórcio. Inclusive, essa semana, eu e minha irmã, a gente tá tirando cidadania italiana. E aí a gente foi caçar uns documentos tal, e ver, e a gente precisava da certidão de casamento dos meus pais. E a minha irmã, quando descobriu que meus pais tiveram elas antes de casarem, de fato, no papel, ela tirou um sarro, ela ficou, o quê? Vocês engravidaram e nem eram casados. Ela ficou brincando com isso, porque é isso, a minha mãe demorou anos para poder casar no papel, porque você tinha que receber, eu não sei se não existia o divórcio, se tinha que a igreja aprovar, qual que era o rolo que tinha, que é isso, ela ficou anos esperando. Então, quando a minha mãe finalmente casou, eu lembro que ela fez ser uma grande coisa, e eu era criança, e eu fiquei tipo assim, tá, mas muda o quê, né? Não muda nada. E ela fez questão de botar o nome do meu pai no nome dela, né? Mas era isso, foram anos de expectativa ali para ser uma família qualquer, nuclear. Nuclear, boom. Boom. E a sua mãe foi madrasta, né? Então você tem uma mãe que foi madrasta, então já é algo muito mais real, muito mais próximo de um formato familiar diverso, né? Mais normalizado, assim, né? Pra mim era normal encontrar, ia na casa da minha avó, meu irmão tava lá, morava lá, enfim, a gente tinha esse contato. Mas
ao mesmo tempo também nunca foi assim, a minha mãe nunca virou mãe do meu irmão, eles nunca também tiveram essa relação tão próxima, e que hoje reflete, porque eu também eu não amo meu irmão, assim, não é uma relação tão como você é do seu irmão, por Sim, exemplo, de né. convivência, né? É isso, assim, é um formato Outro meio formato. diferente, Eu venho de um formato familiar base, também, assim, olhando para os meus pais, também, casados o tempo inteiro, eu com meu irmão ali, a gente tem um formato familiar bem tradicional. Pro lado da minha mãe, meu avô e minha avó, os pais da minha mãe, também tudo certinho, casados, muito tempo, tará. Do lado do meu pai, é a zona, é tipo assim, né, porque eu já falei isso aqui algumas vezes, porque o meu avô tinha a minha avó e tinha mais sei lá quantas esposas, aparece tio até Você que é agora. uma irmã, uma prima da Lu, uma irmã não, né, pelo Não, amor de irmã Deus, não, uma pelo amor de Deus, uma prima. prima. Então, gente, a família da Lu é o Brasil, cara. A avó Isso, dela tem filhos. meu avô fez escola para o Mister Catra, Mister Catra chegou Ah. atrasado. Meu avô, enfim, tem um monte de filhos, vira e mexe aparece tio, que nossa, esse daí é um novo tio, agora eu tenho um novo tio, não sei quem são meus primos, eu não tenho dimensão de quem é essa família por parte né, do meu pai, né, do pai do meu Avô pai. paterno. Então Seu avô isso paterno, é isso. nem ouso fazer aqueles testes genéticos, sabe, que você entra no banco. Eu falei, vai que aparece uma galera achando que a gente tem dinheiro e a gente não tem dinheiro, vão querer Reivindicar. reivindicar coisa que não tem, mas enfim. Venho também com um pouco dessa experiência nesse sentido, de olhar para o lado de um lado da minha família, para o lado da minha avó materna e tudo muito certinho, casado, filho. Aí pro lado do meu pai, tipo, eu não sei quem são meus tios, né? Então a diversidade, meu contato com essa diversidade também foi né, do começo nesse sentido, mas eu acho que quando a gente se enxerga num formato familiar, que é muito quando você chegou né, com o Duca, você começou o relacionamento com ele, e agora que você também está vivendo, a gente tem que romper alguns conceitos que a gente tinha Isso. anteriormente para entender, né, os nossos lugares, né? É. E como que foi quando você se viu madrasta, assim, Rafa? Teve um momento que você falou, eu sou madrasta? Quando foi ficando sério, assim, você foi pra Isso. casar, você falou: "Então é isso, somos uma família desse jeito aqui, ó". É muito louco, porque como a guarda sempre foi da mãe, ela não morava em casa. Então a gente não se criava uma rotina com uma criança em casa. Ao mesmo tempo, então a gente tinha uma vida de casal, recém-casado, só nós dois. Mas às vezes tinha uma criança. E quebrava a nossa rotina de casal. E às vezes essa criança, tuf do nada, aparecia, tuf do nada ia embora. Não dava tempo de criar alguma coisa, uma rotina, criar, né? Mesmo ele pegando ela muito mais vezes do que era combinado e tal. Então, eu não sei dizer, eu não me lembro muito bem, assim, se teve em algum momento que eu falei, caramba, eu sou madrasta. Eu não sei dizer. Mas você tem uma coisa engraçada que você falou, que às vezes vocês saíam os 3 e as pessoas achavam que ela era sua filha, né. Às vezes achavam, porque ela era bem pequenininha, branquinha, do cabelo meio enroladinho, assim, cacheadinho, loirinho, e aí achavam que era filha. Ela, muito naturalmente, para ela falava, não, ela não é minha mamãe, ela é minha tia. E sempre foi muito natural para Naomi. A gente sempre viu isso, assim, a naturalidade dela. Ela ensinou muito, inclusive, isso pra gente. Pô. Que a gente fica, às vezes, ela não é minha filha, e fica sem graça. E ela, não, natural, não, ela não é minha mamãe. E a pessoa também, às vezes, ficava sem graça, tipo, tia, não entendia. Que apesar de ser muito comum hoje, inclusive, pessoas divorciadas, recasadas, o madrasta, às vezes, dá até hoje, assim, às vezes, eu vou falar minha enteada, eu dou enteada. Os dois nomes são feios, né? Madrasta é um nome esquisito e enteada também, enteada é um nome, parece que complica, né? Eu sou Então, madrasta mãe, até é tão hoje. gostosinho, tão redondinho, mãe. E Filha. isso é muito do que a sociedade constrói, né, na gente. Total. A gente cresceu vendo a imagem da madrasta, né, como sendo uma coisa pesada, ruim, feia. Disney, né? essa é na sua conta aí, ó. Cinderela tem madrasta má, a Branca de Neve tem madrasta, Rapunzel, Porque, tudo, né? inclusive reivindicando aqui, Disney, pare de matar as mães nos filmes, tá? Porque sempre as mães que morrem. Pode assistir qualquer filme aí, a mãe que morreu, o pai seguiu, a mãe que morreu. Agora o céu das mães já tá cheio, vamos encher o céu dos pais também. No Ishi, finalmente mataram o pai. Pelo amor de Deus, gente. A menina, ela mora com a mãe e com a avó, nesse filme agora, comemorando 100 anos de filmes Disney. Né? Finalmente, Então, o pai meu Deus, que gente. morreu, E eu acho que essa palavra e todo esse contexto da madrasta, ele assusta bastante a gente. Quando a gente se vê nesse papel.
Eu lembro que por muitas vezes eu me sentia assim perdida. Qual que era a minha função naquele núcleo familiar? Porque ela tem a mãe dela presente, ela tem o pai dela presente. Ela não precisa de uma outra mãe. Ela nem quer, ela não vai ter outra mãe. Não tem nem por que eu ser uma outra mãe. E então, até onde eu vou na relação com essa criança para não adentrar a função da mãe? Isso era o que eu pensava. Isso. Na época, há 10 anos atrás. A gente vai fazer 10 anos de casados agora. E é uma época que você não tinha não tinha um Instagram que você entrava e olhava Não. dicas de madrasta, o que você pode fazer para se Como conectar, agir, né? como que eu lidar encontrei- com a ex. Eu procurei muito. Nossa, como eu procurei. E o que eu encontrei eram grupos de Facebook, acho que tinha uns 2 grupos, que não discutiam de forma saudável essa questão de ser madrasta, de ter um enteado. Era mais umas picuinhas, era mais os problemas financeiros, de pensão. Grupo para falar mal do ex e da ex do ex, né? Tipo isso, assim, ou para falar do enteado mal criado. Como que Tá. vocês fazem se ele te responde? Não aguento mais o meu enteado. Ah, Era essas picuinhas, assim, até hoje, às vezes eu entro por curiosidade e vejo ainda essas Ainda tem. picuinhas. Então eu procurei muito, muito conteúdo, eu não achava nada. Então eu fui lidando, eu também não tinha muito essa coisa da terapia, do psicólogo, na época eu não tinha muito isso. Eu fui tentando lidar muito assim, sozinha, porque a minha mãe é mãe, não é madrasta. isso. E as referências de madrasta que a gente tinha próximas da família também não eram muito legais, não eram referências saudáveis. Então eu estava bem sozinha. As minhas amigas, as poucas casadas, também não estavam nesse contexto. Uhum. Então eu fui tendo que lidar muito sozinha, assim, e foi muito nos erros e acertos, nos tropeços, como muitas mães, como a gente é mãe hoje, só que a gente ainda tem muita informação, mesmo na maternidade, Sim. né? E foi muitos anos, eu tive até muita vontade de criar conteúdo, de compartilhar mais isso nas redes sociais, só que eu tinha muito medo, porque quando eu vou falar sobre ser madrasta, eu não estou falando só de mim. Eu estou falando de mim, mas eu estou falando da mãe da criança, Sim. que é uma pessoa que, na época, há 10 anos atrás, a gente não tinha uma relação, assim, amigável, a gente não era amiga, a gente não era próxima, a gente não era nada, a gente nem Uhum. se falava, não tinha por que se falar. Então, eu tenho também o pai, que está ali equilibrando o pratinho da mãe, dos humores da mãe, está aqui equilibrando os humores da criança e os humores da esposa. E eu tinha a criança, que é a mais vulnerável de todas, e para que eu vou expor o que a criança, o que a gente vive e tal. Uhum. Então era muito difícil, e eu quis preservar muito todos nós. Então eu sempre resisti a essa minha vontade de falar. E eu também nunca tive conhecimento de relações humanas, de relacionamento, de psicologia, essas coisas não é o meu conhecimento, minha área de conhecimento. Então eu não me sentia apta para falar sobre isso, mesmo que fosse a minha experiência ali. Mas eu lembro que eu troquei muita ideia com muitas seguidoras nas DMs, falando, Rafa, aqui assim, assado, como que é com você? Eu, puxa, aqui também, assim, Fica meio que uma assado. rede secreta, né? Fica. Porque você quer trocar ideia, você quer até expor algumas dores suas, algumas questões suas, mas não dá para fazer isso publicamente, né? Porque envolve outras pessoas, Envolve né? outras E isso é um pouco disso que a gente está querendo trazer aqui, né? A ideia dessa conversa sobre formatos familiares diversos, essa é a primeira conversa que a gente vai ter aqui no ETM sobre formatos familiares diversos, que é sobre, especificamente nesse caso, a madrasta, né? A função da madrasta. A gente quer falar sobre isso para justamente ampliar o repertório, para a gente observar que existem outros formatos familiares diferentes dos nossos, para quem também é madrasta, para quem está chegando agora em formatos familiares diferentes, para ter um pouquinho de proximidade com o assunto, é justamente quando a gente vê que falta falar sobre esse assunto, e são poucas as pessoas Isso. que ainda falam sobre esses assuntos, né? E aí, isso que a assim, gente eu traz. tinha feito uma pesquisa ali, deixa eu ver se está aberta aqui, mas é o seguinte, em 2022, o número de divórcios foi a cada 2 casamentos um divórcio. Então, assim, a tendência é que hajam mais e mais madrastas e padrastos, porque as pessoas cada vez mais estão se separando e estão continuando a vida, né? Porque Recasando, né? antigamente, Enfim. muito, quando havia um desquite, um divórcio, era porque um lado estava traindo e a mulher já ficava em casa, não casava de novo e tudo, mas isso tudo mudou muito. Então, é legal a gente abrir a mente para isso.
caso você, por exemplo, tá solteira e vai se relacionar com um homem que já tem filhos, ou vice-versa, né? Sim, e é um assunto que precisa ser desmistificado. Você vê que a Rafa está falando de 10 anos atrás, não é muito tempo atrás. E não tinha conteúdo sobre isso. Por isso que a gente está trazendo para cá pautas como essa. E, inclusive, a gente quer muito debater esse assunto, porque tem muitas pessoas que também devem estar chegando nesse lugar agora sem saber, né? Tem, como por lidar. exemplo, eu lembro que eu sentia muito ciúme da Naomi com o pai. E ao mesmo tempo que eu sentia isso, eu ficava olhando para mim mesma e pensava, meu Deus, que ridículo. Eu sou muito ridícula de eu sentir ciúmes da filha com o pai. Que absurdo é esse? E conforme eu fui conversando com outras mulheres e aos poucos foram aparecendo alguns conteúdos na internet sobre o assunto, eu fui vendo que era muito natural isso acontecer. É natural, é um absurdo, é ridículo, mas quem está ali no contexto vê que é natural, que sim, pode acontecer. Isso. O que a gente tem que cuidar é o que eu vou fazer desse sentimento em relação à criança, especialmente. O que eu vou fazer com isso que eu estou sentindo, sabe? Então, tudo bem se você sentir os ciúmes, está tudo bem, está tudo certo, é natural, é normal. Mas o que a gente vai fazer com isso é que a gente tem que tomar cuidado. Eu lembro que na época eu me fechava muito, me fechei muito, assim. Quando ela vinha para casa, era nítido. Qualquer pessoa uma mosquinha que morasse na nossa casa, ela via que quando a Naomi vinha para casa, eu me fechava. Você tinha um desconforto ali Tinha. com o seu próprio sentimento, né? Exatamente, não era exatamente com a criança que eu tinha um desconforto, era comigo. E eu estava ali fechada, tentando organizar o que eu estava sentindo, o que estávamos vivendo, como eu ia lidar com isso. E foi passando o tempo, e eu acho que até por esse me fechar, a gente acabou que não criou um relacionamento muito próximo, de amigas, de amigas mesmo. A gente poderia ter sido muito amiga. Eu lembro que quando a Naomi era muito criança, várias coisas que ela citava, ela falava que, porque a tia Rafa faz tal coisa, porque eu quero fazer igual a tia Rafa. Ela tinha em mim uma referência. E eu poderia ter explorado mais isso, e a gente poderia ter hoje uma parceria muito grande. A gente poderia ser muito amigas hoje, porque a gente não tem aquela relação de mãe, Isso. né? Não tem a obrigatoriedade, A chatice né, da mãe. A mãe é para dar bronca, para te controlar. Isso, né? O pesado, né? O pesado da criação. É a né? mãe. a gente não tinha isso. Então, a gente poderia ter criado um laço de amizade. Mas a gente não criou, e eu acho que foi esse eu me fechar. Esse eu me fechar nesses momentos que ela vinha para casa. Eu não me culpo hoje quando eu revisito essa história, porque era o que eu tinha. Era o que a gente tinha ali na época, era o que estava vivendo, então não tinha muito para onde eu ir, não tinha muito o que eu fazer. E graças a Deus, assim, pelo menos eu nunca maltratei ela, eu nunca desfiz dela, nada nesse sentido. A gente nunca falou mal da mãe dela para ela, a gente nunca criou essas picuinhas assim. Então, isso eu tenho muito orgulho. Mas eu lamento eu não ter criado. O pai dela insistiu muito, o pai dela trabalhou muito para equilibrar esses pratos e tentar juntar muita gente. Eu lembro até que na época a gente criou um canal no YouTube, chamava Isso Não É um Manual de Vida. Eu adoro esse nome. Eu adoro o nome do nosso canal. Ela tinha, nem lembro quantos anos, acho que 10 anos ela tinha. E a gente criou esse canal, foi ideia minha. A Naomi era muito extrovertida, falava, adorava, estava naquela fase de youtuber. E foi uma ideia minha para a gente fazer alguma coisa juntos. E foi uma coisa na minha cabeça que eu falei assim, quem sabe a gente gravando juntos, a gente conversando juntos na frente sentados na cama, na frente de um vídeo, eu não crio esse laço, não começo a criar esse laço com ela. Então foi uma tentativa minha, assim, disso. Mas com o passar do tempo, ela foi crescendo, foi ficando mais tímida, aquela fase de não quero tirar foto, não quero aparecer em vídeo, a gente respeitou muito ela, a gente parou o canal. O canal tá pausado, gente. Quem sabe depois dessa conversa que ele volta. Retoma, né? A Naomi já tá uma mocinha agora. Já tá com 15 anos, tá em outra fase da vida. Então é isso, assim, eu acho que dá para construir uma relação, porque a gente, nem que eu quisesse ser mãe dela, eu nunca ia ser mãe dela. Eu nunca ia adentrar nenhum tipo de campo da mãe, que era o meu medo. Tem, porque hoje, sendo mãe, eu vejo que não tem, nem que eu quisesse, ela não teria, eu não teria esse espaço ali. E ela só era uma criança ali naquele contexto, querendo amor, ela só queria ser amada e aceita. E eu acho que eu poderia ter amado mais. Eu poderia ter. Fez o que tava no seu
fiz, naquele momento, você foi é. a madrasta que você pôde ser ali, tá tudo É certo. isso, é isso. Eu entendo, isso eu não me culpo, assim, eu me emociono, mas eu não me culpo. Aham. Porque a gente faz o que a gente tem. Até na maternidade, às vezes, eu gritei com meu filho, meu Deus, aquela ressaca emocional. Puxa, eu gritei porque era o que estava rolando Porque naquele naquele momento, eu tava no meu pior, eu tava exausta exatamente. e hoje a gente tem essa coisa do humanizar as crianças, a gente tem esse respiro pra falar, pera, Uhum. mandei mal pra caramba, vem cá, Fefe, ó, desculpa a né? mamãe, a Isso, mamãe tava isso. muito cansada, com muito sono, não dormi bem, só pra... Isso não me dá o direito de gritar com você, isso não é isso. legal, né? Que é uma coisa A que a gente faz nossa isso, geração não teve com os Não pais, né, teve. pedir desculpa não teve. Uhum. E é muito disso, né, Rafa, assim, da gente acolher também os nossos momentos e as nossas fases, né, de saber, assim, naquela época era o que tinha de recurso, que é o que a gente faz hoje, e eu acho que é por isso que a gente está em constante evolução dos nossos papéis, e falar sobre os nossos papéis no formato familiar, no modelo familiar, é muito complexo, por isso que tem muita gente que deve estar assistindo a gente, ouvindo aqui, se identificando e vendo que existe uma construção que é muito própria. Não adianta você olhar para a construção do outro, da família do outro, Só do enquanto eu já papel estava do aqui, outro. minha cabeça já voou longe e tudo mais. Porque, primeiro assim, eu, agora que sou divorciada, eu tenho também essa preocupação com quem que eu vou me relacionar, como vai ser a relação dele com o meu filho futuramente. Então, só enquanto eu já estava aqui, eu já pensei, mas eu preferia que o meu ex casasse com alguém que tem filho ou com alguém que não tem filho? Que já assim... Tentando desdobrar, né? Você vai tentando entender. Porque são muitas pessoas envolvidas quando você, né, não tem o casamento nuclear. Você tem mais pessoas envolvidas. Então é muito Sim. complexo. Porque aí tem também, por exemplo, a mãe da Naomi com as possibilidades de relacionamento que ela tem, que também acabam refletindo na vida dela e refletindo na vida do pai. Então é muita gente envolvida. E nada é uma garantia. Até se eu quisesse ter criado essa relação com a Naomi, até se eu quisesse e tivesse me esforçado, pode ser que ela não tivesse dado esse espaço. Você não sabe, podia ser que a mãe dela ficasse com ciúmes e prejudicasse, entendeu? Não dá, são pessoas envolvidas. Não existe manual. Isso não é um manual de aí, ó. Não existe, porque Exatamente. cada formato familiar vem com uma carga que a gente pode fazer, falar sobre, porque as pessoas podem tirar inspiração, exemplo, motivação das nossas experiências, mas cada contexto é um contexto. Eu lembro que eu né? tinha uma coisa eu me cobrava muito, eu achava que eu tinha uma responsabilidade muito grande de educá-la. De tipo assim, ela tá ficando muito tempo no celular. Puxa, o pai dela não tá falando nada, talvez eu precise falar. Ela tá levantando sem arrumar a cama. Puxa, talvez eu precise falar. E eu tinha muito isso, assim, de torná-la uma menina funcional, um adulto funcional, então ensiná-la desde pequena. E eu me cobrava muito isso. E é engraçado que essa foi a forma que eu encontrei de amá-la. De fazer as coisas por ela, por exemplo, a gente ia no mercado, eu lembrava de comprar o bolinho que ela gostava e deixar lá dentro. Fazer uma comida, quando a gente estava sozinha em casa. É um ato de serviço, pra quem gosta, como é que são? 5 linguagens do amor. Temos aqui um ato de serviço. É verdade. Não consegue falar, talvez nem abraçar, beijar, mas faz o serviço. E ela também não era uma criança de abraços e beijos. Até hoje ela não é nem com o pai dela. Então não tinha como eu também exigir alguma coisa assim. E eu também não sou, então a gente era muito igual, assim, nessa questão de ser fechada. E eu fazia muito as coisas e eu comecei a me tornar a tia chata, que pede muito. Tira o chinelo do chão, põe o chinelo no pé, arruma a sua cama, você já tomou banho, e eu não fui percebendo, eu não percebia isso. Aí um dia o Duca chegou e falou assim, Rafa, sempre com muitos dedos, né? Porque é um assunto que qualquer boom, né? Nuclear, o núcleo pode acontecer uma explosão nuclear ali a qualquer momento. E ele falou assim, você tá sendo chata, você já percebeu que você só se refere a Naomi pra falar pra ela fazer alguma coisa? Pra ela tirar uma mesa, pra ela arrumar uma cama, pra ela sair do celular, pra ela tomar banho, você não senta pra, por exemplo, trocar uma ideia, pra conversar outra coisa, pra perguntar como ela tá. E aí eu parei e falei, caramba, realmente eu tô... Quando você, na verdade, estava mais preocupada em tentar ali integrar ela na casa, na família... Me tornei, eu fui pra um outro extremo, assim, por um outro lado ruim. Mas eu tinha essa questão de que eu precisava educá-la. Até que um momento eu parei pra pensar, eu falei, eu não preciso fazer isso, a mãe dela tá aí, o pai dela tá aí, sabe? Eles sabem educar a filha deles. Isso, eles sabem, eles estando em harmonia ou não, porque tem essa questão também, quando você tá junto,
por mais que o pai tenha uma visão da educação, a mãe tem outra, vocês estão casados juntos, vocês vão juntos ali, encontram a saída. Agora, separados, eu acho que é mais difícil, né? Eu imagino, assim, você fica meio até cheia de dedos para você. Eu posso educar essa criança? É melhor eu falar pro pai, o pai faz isso. Você deve dar umas voltas E ali, se a né? relação com o pai já não tá muito legal, se eu for falar alguma coisa, vai rolar uma treta, então eu Isso. vou evitar a fadiga. Então eu pensei, não, de qualquer forma ela tem o pai e a mãe vivos, eu não tenho essa obrigação de educá-la. Isso tirou um peso muito grande das minhas costas, assim, de eu parar de ser aquela pessoa chata. Só que também, na época, eu fui para um outro extremo, aí eu larguei de mão. Assim. Não, agora só você é a tia legal. Isso, Vamos não, lá, deixa vamos bagunçar quieto, tudo, fica deixa todo mundo só aí. o pai se vire. E eu lembro que esses dias atrás, não tem muito tempo, uma seguidora minha veio e falou assim, Rafa, eu tô casada com um cara que tem um filho e tal, e a minha dificuldade é que em casa a menina, ela não faz as coisas básicas, tipo arrumar a cama, papai. Eu não sei como é a rotina dela na casa da mãe dela, mas aqui em casa a rotina a gente é assim, e eu não sei o que fazer. Qual foi seu conselho? Eu fico me cobrando. Eu falei que eu tive isso e que eu me vi nesse papel de tia chata. Tá, E que deixa, tá tudo bem. Ela passa um fim de semana na sua casa. boa. É um isso. fim de semana, deixa a cama desarrumada. É. Ah, mas na minha casa é rotina X. Se ela morar com você, você institui essa rotina X na sua casa. Mas ela não mora. Difícil isso, né? Da pessoa que não é visita, mas também não mora pra valer. E aí, né? E difícil pra criança E difícil também. pra. Exatamente, imagina pra ela. Eu fico pensando porque eu faço a mala do Fefê, né? Ficar indo com mala pra cá e pra cá. Daí eu mando algumas coisas. A gente ainda tá tentando se entender também nessa rotina, né? Então o Fê fica comigo a semana toda e final de semana ele fica um final de semana comigo, um com o pai. Aí lá vou eu arrumar a malinha e ficar pensando, e os brinquedos que ele pode precisar, o que que dá pra eu enviar pra lá que fique lá? É complicado, e eu nem sei, né, também. Como será que tá esse quarto que ele tá dormindo? O que que ele tem de... Ele tem um guarda-roupinha? Ele tem um espaço pra ele? É muito... Isso é algo falado, amiga? Assim, vocês falam sobre isso no formato que vocês estão agora, sabendo que o Fefê mora com você, mas vai visitar o pai, vai estar com o pai. Vocês têm um acordo, assim, de, por exemplo, porque quando vocês moravam juntos, quando vocês estavam casados, e o tempo que vocês moraram ainda juntos, mesmo estando separados, tinha, querendo ou não, tem um lar. As regras da casa. A regra da casa. Que, querendo ou não, eram seguidas porque era um ambiente comum dos três, assim. Como que é hoje? Do meu lado tem, só que o outro lado não ouve. Aí, assim, eu mando as recomendações, as instruções, mas não quer dizer que ele vai fazer, né? Então, por exemplo, eu acho assim, roupinhas, podia ter roupinha lá e lavar por lá mesmo, não vem um saquinho de roupinha suja. Aí eu pego o saquinho de roupa suja e falo, não, pera, vamos tentar de novo, outra abordagem, conversar isso, porque eu acho que ele tem que sentir que a casa lá também é a casa dele, né? Então eu mandei um monte de brinquedo pra lá, para ter uns brinquedos lá também, e também para tentar tirar ele do computador, que a minha briga é computador, né? Ele faz tudo tão certinho, ele dorme no horário certo, ele acorda bem, ele fica o tanto de horas, aí vai pro pai, dá uma bagunçada. Mas ao mesmo tempo também, sabe, eu tenho que ser tão cri-cri, eu tenho que querer que lá seja instituído o mesmo estilo de vida. Daqui, né? Então, Até a gente questão tem da que- roupinha, várias vezes a gente pensava nisso, vamos ter umas roupas da Naomi aqui, vamos ter uns sapatos, ao mesmo tempo eu pensava, por que ter aqui, privá-la de usar essas roupas quando ela tá morando lá? Ela não mora aqui, ela vai vir a cada 15 dias. E vai ficar usando a mesma roupa sempre que vem, Sempre que vem a mesma roupa. Cresce rápido e um pouquinho, É. duas vindas já É. não vai servir mais. Então não faz sentido ter essa roupa aqui, não faz sentido ter os sapatos. O que importa, eu acho, é que a criança sinta que ela ali também é casa dela. Né, de que, por exemplo, não que a minha casa é com a minha mãe e eu vou para a casa do meu pai. Não, lá também é a casa dela, né? Na casa do pai E também assim, é. mas isso também não tá, por exemplo, quando a Naomi vai pra casa deles. Não tá na mão da mãe da Naomi mais, Não entendeu? tá. Porque eu penso isso, assim, ele Isso. sentir que lá é a casa dele, agora eu também tenho que desapegar. Não tá na minha mão. Quem tem que fazer isso é o pai, Que né? é tão responsável quanto, que é tão É. tutor, Adulto, maduro. maduro quanto. É que a gente Mais tem velho dois. ainda por Então, cima. mas é devia que ser- nós controladoras, né? A gente já quer relatório do que comeu, relatório do que, né, do que É, assistiu e tal, é. mas acho que faz parte também do amadurecimento da criança que vive num formato familiar diverso, de entender que ela vive naquele formato, que aquela é a realidade dela, e saber lidar com isso, porque é algo que ela vai lidar pro resto da vida. E né? Pra mim sempre foi preocupação. muito assim, eu ficava, mano, é uma vida de mochilinha nas costas. Eu odeio dormir fora de casa, acho que se fosse eu ia sofrer muito. Só que ela é desde ali dos
4, 5 anos. A realidade dela é Não essa. tem memória de antes. Então, assim, se perguntassem para ela, se você escolher, se você preferir escolher ter uma casa só ou ter duas, eu nem sei o que é ter uma. Não tenho essa referência. Então, para mim, o que eu vivo hoje tá tudo certo. Então, às vezes também a gente acha que é um sofrimento, né? Ai, tadinha da criança. Essa é a referência de vida dela. Ela também vai lidando e ela vai tratar isso na terapia depois, quando adulta também. E porque é uma realidade, né? Então, assim, e os adultos envolvidos nessa relação, os adultos envolvidos na criação dessa pessoa, entender que eles têm que proporcionar o melhor ambiente possível e a melhor relação, preservando essa criança, que é o que a gente fala muito no seu caso da sua separação. De que, assim, o que A vocês prioridade tinham... total é assim, o emocional do Fernando. Por mais que tem hora que você quer falar mal do pai, fala, mas por que veio essa sacolinha de roupa suja? O que custava? custa? Mas você segura e você fala, cara, é tudo por ele é a prioridade, a parte dolorosa, a gente já causou uma parte muito dolorosa, que foi, né, quebrar essa família, que é a família dele, que até então era tão confortável, e desde que ele tinha nascido, estavam o pai e a mãe morando juntos. Então, o mínimo que a gente tem que fazer agora é ser impecável na questão de preservar o emocional dele, né, e de tentar naturalizar essa história da E ele não família tem diferente. Pra que a criança tem que saber quem que lava a roupa ou deixa de lavar? E não E saber, isso. talvez, pode gerar nela um senso de responsabilidade que ela não tem que ter. Vai, porque o Fernando é desses. Aí ele vai falar pro pai, ó, por que você não tá lavando minha... Vamos lavar fica minha nas roupa. Eu costas vou lavar, dele. então. É perigoso a criança assumir um papel que ela não tem que assumir, que ela não tem que se preocupar agora. E eu vejo que a Naomi fez muito isso. Ela ficou adulta muito rápido, assim, ela assumiu muitas responsabilidades rápido. E isso é culpa de todos nós adultos da relação. Meu, do pai, da mãe, de todo mundo da relação. Que ela sempre foi muito independente, assim. Ela era pequenininha e muito independente. Por que ela era independente? Porque é a personalidade dela, ou porque ela se viu obrigada a fazer aquilo porque ninguém estava fazendo, ou porque o outro não fazia e o outro reclamava, mesmo que sutilmente, porque às vezes a gente faz sutilmente, às vezes até com pegando o saco. A gente não tá falando, mas você tá ali com toda a expressão corporal. E a criança aqui, velho, ela vê. Ela, minha mãe não gostou da mochilinha, não sei o que lá. Eles vão fazendo as continhas, E hoje a gente fala tanto dos nossos problemas, de a cura da nossa criança interior, né? Então, eu tento ser muito atenta nisso, no que a gente pode estar confundindo ele ou machucando ele sem estar percebendo, né? Então, a minha relação com o pai dele não tem que interferir na forma como ele se sente. Ele não é responsável por nada. E eu acho que essa segurança que ele tem que ter, de que você sempre vai ser a mãe dele. Isso. O pai dele sempre vai ser o pai dele. Não tem ninguém que vai entrar no lugar. O Fê, a gente se separou agora, ele tem 7 anos, e houve um momento em que ele perguntou alguma coisa pra mim do tipo... Mas eu não quero ter um novo papai. Meu papai é o mais lindo que tem. Umas coisas assim, bem de criança. Eu falei, então, filho, você nunca vai ter um novo papai. O seu papai sempre vai ser o Daniel. Ele vai continuar sendo seu papai pra sempre. E você sua mamãe pra sempre. A gente vai te amar pra sempre. A gente vai ser sua família. Mas pode ser que a mamãe tenha um novo namorado. O papai tenha uma nova namorada. Faz parte. Pode ser que o namorado da mamãe tenha filho, você vai conhecer crianças novas, não dá pra saber. E é muito importante deixar as crianças num lugar seguro e também exteriorizar que elas não têm culpa nem responsabilidade sobre a separação dos pais. Né, porque a criança, quando, né, olha situações assim, traz muito para ela, do tipo assim, será que meus pais, será que fui eu que causei? Será que é por minha causa? Eles estão brigando por minha causa? Eles se separaram por minha causa? Então, preservar a criança nesse lugar de olha, é a relação do papai com a mamãe que não existe mais. Quem puder ter o apoio de uma psicóloga infantil é muito legal. O Fê faz terapia, estava fazendo já antes da separação, então ela dá um suporte até na forma como a gente comunica a criança de algumas coisas. Eu adoro ser transparente com a criança, falar o que está acontecendo, explicar. Né? E transparente não é o oversharing, não é também sair falando porque o filho da... Não é nada disso, Mas ela ajuda muito nesse contato, como fazer isso, né? Porque o Fê pergunta assim, agora parou, mas ele ficou por muito tempo fazendo a mesma pergunta. Mas por que você se separou? Por que você e o papai separaram? Porque eu acho que era uma forma ali que ele ainda estava voltando aquilo, a pergunta, elaborando, fazendo todo o raciocínio, montando esse quebra-cabeça. Então, para ele era importante que a gente, inclusive, continuasse afirmando, respondendo a mesma coisa, né? Não falar cada hora uma coisa. Exato.
E falar sobre esse assunto é desmistificar, é muito importante o que a gente está fazendo aqui. Inclusive, a gente vai assistir um vídeo agora de uma participação remota de uma amiga minha, pessoal, muito querida, minha amiga do meu coração, que é a Dai, que é uma madrasta também. Ela entrou numa família, né, que já estava constituída com o atual marido dela, que é o Marcelo, que também é meu amigo, ele já tinha dois filhos, e ela vai contar um pouco para a gente de como é que foi a experiência dela entrando numa família que já havia um pai e 2 filhos ali. Ela vai contar para a gente um pouquinho. Oi meninas, meu nome é Daiane e eu me identifico muito com o tema de hoje. Eu sou madrasta desde 2018 e 2018 faz tão pouco tempo, né? Mas tinha tão pouco conteúdo na internet sobre ser madrasta naquela época e foi muito complexo para mim no início, porque eu não conseguia entender que eu era madrasta. Essa palavra sempre foi carregada de tanto estigma e tanto significado ruim, né? Por conta de tudo que a gente assistiu nos desenhos da Disney desde criança. E aí eu conheci a maravilhosa da Marica Mardelli, do Somos Madrastas, que me ensinou que madrasta não é palavrão. E desde então eu carrego essa bandeira muito forte no meu coração. Eu sou madrasta de 2 crianças incríveis que nasceram do meu coração. E eu tenho muito forte em mim uma frase que diz que sangue nunca significou família, mas família sempre significou amor. Então, independente do padrão, independente do formato, família sempre significou amor. Que bom que vocês estão falando sobre isso, meninas. A gente precisa que esse tema seja, de fato, falado e que seja desconstruído. Porque o amor soma. E é isso que eu tenho muito forte no meu coração e na minha vida. Então, um beijo gigante para vocês e muito obrigada por isso. Lindona. Bom, eu já vi a Dai sendo madrasta e, tipo, ela é muito amorosa, ela é muito as crianças e ela tem um relacionamento muito bonito. E a Dai, ela não é mãe, né? Eles, por enquanto, não têm filhos, né? Ela, por enquanto, não é mãe. Então, ela tem um maternar nessas crianças também. Eu acho que ela é uma muito... exceção, assim, né? Porque para ela ama as crianças e as crianças a amam. E ela não é mãe. A gente falou muito disso nos bastidores, como a sua visão de madrasta deve ter mudado quando você se tornou mãe de fato, né? Porque a gente vê a criança, enxerga a criança e é relacionamento do adulto com a criança de outra forma. Exato. Inclusive, quando é muito comum a gente ouvir também casos de madrastas que reclamam muito dos enteados. Ah, ele é terrível, ele faz de tudo para separar eu do pai. E depois de ser mãe, eu estava pensando isso inclusive agora aqui. Essas crianças terríveis, por que elas são terríveis? O que tem por trás desse comportamento, né? Será que elas só não querem ser vistas ali, ser amadas, ser aceitas, que às vezes a madrasta não está aceitando, já está tratando de uma forma diferente e ele está reagindo a um tratamento esquisito ali, Às né? vezes ninguém explicou pra ele o que aconteceu ali naquela quebra de casamento, né? Exatamente. Jogou a criança, caiu no meio de uma briga, todo mundo briga, ouve o pai falando mal, ouve a madrasta falando mal, ouve a mãe falando todo mundo, e a criança vai odiando todo mundo um pouquinho, às vezes odiando o pai por ter causado alguma coisa, às vezes odiando essa nova mulher, porque ela foi a culpada. Então, assim, graças a Deus, a Naomi, ela sempre foi uma criança muito tranquila, que eu acho que é o caso dela também, as 2 crianças tranquilaças. E eu acho que também um pouco desse ser tranquila é ter esse amor, né? Tá? Você está sendo amado, você está sendo acolhida, não tem ninguém disputando nada aqui com você, nem com seu pai, nem com a sua mãe, nem com a sua madrasta. Ninguém está disputando, você é amada em todos os contextos. Do mesmo jeito que você falou que tinha ciúmes no início, ela também podia estar tendo ciúmes ali, né? E para criança explicar isso, explicar sentimento é muito difícil, eles não conseguem. É verbalizam, verdade, né? Exatamente. Não verbalizam, né? E talvez
o jeito de reagir. Hoje eu fico imaginando o Levi. Se ele tivesse uma madrasta hoje, eu não sei como seria. Ele Levi é o pode... seu pitico de 2 ou 3? Ele tem 2, vai fazer 3 anos agora em Vai agosto. fazer 3 anos. É. O pitico, então, assim, aí além de toda essa experiência que ela já tinha tido de anos ali sendo madrasta, agora ela tem uma visão de mãe também, Outra né? visão, é. E é muito legal porque eu lembro, quando a Naomi era pequena, ela comentou alguma coisa de algum coleguinha da escola, e ela falou assim, porque o fulaninho falou que ele é meio irmão. Por que meio irmão? Ele é irmão inteiro. Isso ficou muito na minha cabeça. Na época eu nem tinha filho, isso ficou muito na minha cabeça. Assim, eu acho isso muito legal, que desde pequena ela... Por que meio irmão? Só porque é filho de um pai ali? Isso é muito importante a gente trazer irmão essa realidade inteiro. para as nossas famílias, para desmistificar preconceitos, para desmistificar modelos, né? Como se só é o certo o casal ali com os irmãos inteiros. Então, o meio-irmão, o que é esse meio-irmão, E né? essa coisa do meu irmão, que eu falo até hoje, veio muito da minha mãe, que não queria, de alguma forma, talvez, inconsciente, não é a mesma coisa. Você é a sua irmã e esse é o seu meio-irmão. Porque a minha mãe teve muitos problemas no começo do relacionamento e acho que isso refletiu muito na gente. Então, até hoje... Meu irmão, mas é irmão. Assim, é difícil. Eu também acho que. E eu acho é muito irmão, louco ver o Levi crescendo nesse contexto, porque já aconteceu da gente ir até a casa da Naomi, a mãe da Naomi tá lá, e ele entra e é a mamãe da Naomi. Oi, tia. Senta, vê TV com ela, cumprimenta o namorado dela, e esses dias a gente também encontrou com a avó da Naomi, as tias e o primo da Naomi. Tudo natural. E ele assim, a vovó, cadê a vovó? E a gente adulta assim, vai ser um climão. Mas e agora? O que eu falo? E criança, tipo, é isso. E ele Eles ama a ensinam a Naomi, gente. assim, é muito legal ver o tanto que ele ama a Naomi. Ele fica chateado quando a Naomi não está em casa. Tá. É engraçado que toda vez o Duca que coloca ele pra dormir. Aí ele vem, me dá um beijo, boa noite, meu amor. Daí ele vai na porta do quarto onde a Naomi dorme, fala, boa noite, Naná. Ah, que bonitinho. Ela nem tá em casa. E quando ela tá, daí o Duca fala, hoje ela tá. Daí ele, boa noite, Naná. Ele dá um beijinho. É muito bonitinho, ele sempre faz isso. Boa noite, Naná. E dá uma risadinha no final, assim, tipo, não tá, mas eu tô dando boa noite. Mas eu tô mandando, Ele é né? muito Tô bonitinho, mandando. cara. Ele ama muito ela, assim, é muito legal ver isso. E ele, quando a gente deixa a Naomi na casa dela, chegando, ele já reconhece os prédios ao redor. Aí ele, vai deixar a Naná? Sim, daí entra, deixa, dá tchau pra Naná, né, Levi. Dela, tchau, Levi. Aí ele, dá tchau, meu amor. Contrariadíssima. Por que você não quer dar tchau? Eu tô bravo. Não quero que a Naná vá embora. Que fofo. Então ele ama, assim, a presença dela em casa, sabe? É muito legal ver isso. E é isso, o formato familiar independe, né, de posição, independe de relacionamento, enfim, todos têm que ser respeitados. Hoje a gente vê muito as escolas também, né, observando isso, porque a gente está falando aqui de um formato familiar, de uma mãe solteira, né, de uma madrasta. O tradicional a gente não precisa falar, gente. A gente não precisa vir aqui falar do formato tradicional, porque é amplamente discutido e amplamente reconhecido. Então, o espaço aqui é para falar dos formatos diversos, né? Mas a gente vê as escolas hoje respeitando muito isso. Então, são poucas as escolas que têm o Dia das Mães, a Festa das Mães, a Festa dos Pais, né? O Levi tá na escola. Esse é o primeiro aninho dele na escola. Creche ainda, para a idade dele, né? 2 anos, ele entrou com 2 anos e meio em fevereiro. E esse, então, foi o primeiro Dia das Mães do meu filho numa escola. Então, o que você espera? Eu esperava ele dançando, fazendo um coraçãozinho pra mim. Mamãe, amo você, eu sou o anjinho. Essas musiquinhas que você desidrata de chorar vendo. Ao mesmo tempo, quando a gente chegou lá, tinha um cartaz grande, assim. Quem cuida de mim? E o presentinho era um chaveiro escrito, tinha uma mensagem lá e um chaveirinho escrito quem cuida de mim com a fotinho dele. Em nenhum lugar tinha escrito Feliz Dia das Mães. Mas eu achei aquilo incrível. Eu me senti, assim, muito amada com essa representação. Porque eu cuido dele, então é para mim essa homenagem, mas também é para uma avó que cuida da criança que por algum motivo não tem uma mãe ausente. É para um pai que exerce o maternar, porque talvez é viúvo, não sei. É por um tio, uma tia, enfim. É para quem cuida da criança. Porque várias pessoas exercem o maternário também. Acho que, assim, essa história do Dia das Mães, se ela pode causar dor em uma criança, já não vale a pena. E hoje em dia, assim, você tem
por conta dos formatos familiares, a gente tem diversas possibilidades de se machucar uma criança numa situação E como essa, né? essa história de Dia da Família, eu acho que veio da pandemia, né? Que a gente teve muitos homens morrendo também, então muitas crianças que não têm pai. Então, não é Dia dos Pais, não é Dia das Mães, tem o Dia É da a festa da Família. família. E É. tá bom, assim, eu acho que você querer fazer muita questão e não pensar no porquê disso é um pouco egoísta, assim, né? Exato. Não é. E a gente tem algumas participações também das nossas seguidoras que participam do Telegram, do grupo do Telegram. Se você ainda não está no nosso grupo do Telegram, aproveita, tem o link aqui embaixo para você entrar lá, a gente fofoca, a gente divide um pouco dos bastidores das gravações, a gente conversa, a gente troca ideias, os sorteios também acontecem por lá, então a gente está criando uma comunidade super legal, a gente está chegando agora em 400 participantes, a gente quer muito que todos participem lá, porque é lá que a gente troca muita coisa. E a gente tem 2 participações de formatos familiares. A gente perguntou como que é o formato da sua família. Eu vou ler um e a Lia vai ler outro, tá? Então eu vou falar da Paula Philipson, que disse pra gente que formatos familiares. Minha família é heteronormativa, mas tenho 4 filhos, o que já foge um pouco do comum. Não sei se valeria a pena contar um pouco como chegamos nesse formato familiar sem planejar. E é claro que sim, é muito legal dividir com a gente. Conta pra gente, Paula, como que foi chegar no formato familiar de 4? Paula, que Né? carro você tem? É isso. A minha preocupação passou de 2 já. Qual carro você no Brasil consegue carregar tanta criança? Porque estão em 4, mas os pais 6. Quando começar a namorar, vem os enteados. Eu já tô Não, nessa é um fase, tô caminhão, pensando né? nisso. Quando Um começar a ônibus, namorar, aliás. conta pra gente sim. E como eu falei, esse é o primeiro episódio sobre formatos familiares que a gente vai tratar no ETM. E a gente quer muito discorrer sobre todas as formas, né, de familiar. Se Então, você tem um formato diferente do tradicional, conta pra gente aqui nos comentários qual que é a sua família. Pode ser a família, assim, dos seus pais, da sua avó, quem morou com você, ou pode ser a família que você está construindo. Conta aí que a gente quer saber. E o outro comentário é da Melissa, que ela é uma família nuclear. Somos eu, meu companheiro, minha gatinha idosa, minha Lulu da Pomerânia e a mais nova integrante da família, minha filha de 1 ano. Fomos morar juntos depois de 2 anos de namoro, casamos em 2018. O desejo de ter um bebê veio na pandemia. Aí, igual você, né? Tava ali à toa, tipo, vamos fazendo o quê? Vamos fazer um pão? bebê. Vamos fazer, né? Eu penso, que loucura. Pensar em ter um filho no meio da pandemia, a gente é muito doido. Depois de ter tantos projetos cancelados ou adiados e perdas familiares, minha gata é SRD e foi resgatada logo que juntamos as trouxas. A cachorrinha chegou na pandemia e até antes eu fazia hospedagem Dog Hero e assim me apaixonei pelos Spitz. Ao todo são 10 anos juntos e ela pensa em adotar futuramente. Tá aí mais um tema que a gente quer tema pra muito falar. abordar aqui, que é sobre adoção, que é algo também muito pouco falado, às vezes um pouco mais no âmbito judicial e tudo mais, mas pouco falado do ponto de vista do adotado, da pessoa que foi adotada, né? A gente fala muito sobre as famílias que adotam, mas agora as famílias que adotaram, as crianças que foram adotadas lá atrás são adultas, né? Como é o impacto da adoção para quem é o filho adotado, né? O filho adotivo. Então a gente quer falar também sobre isso, é mais um ponto. Se você tiver alguma história relacionada a isso, vem no Telegram com a gente e compartilha também sua história. Mais um dos assuntos que a gente quer falar sobre as pessoas que foram adotadas na maturidade, como elas chegam na fase adulta e como elas se veem, né, trazendo uma história de viver numa família adotiva, né? Ai, eu já tô pensando, tem uma amiga que eu achava o máximo a história dela no colegial. É. Ela tinha ela era em 3 irmãs. E as 3 eram adotadas, acho que os pais dela moravam aqui no Brasil, mas eram alemães. E elas 3, cada uma veio de uma família biológica diferente. E era muito legal pra gente, toda vez que a gente vê as coisas. Para criança, é muito mais fácil entender as coisas quando a gente vê, né? Por isso que às vezes assistir um desenho reflete tanto no nosso conceito, né? Então, eu amo quando eu tô vendo um filme com Fefe que tem uma família diferente. A gente, Sim. esses dias, eu não vou lembrar o nome, a gente estava assistindo, era uma coisa meio tipo Hora da Aventura, mas não era Hora da Aventura. Que tinha lá a mãe que morava com, eu não lembro se era o filho ou a filha, e o pai tinha assumido, mas ele voltava no meio da história, ele não era casado, ficava claro, a mãe tinha um namorado. E o Fernando parou para perguntar para mim, mas o pai dela não é aquele? E eu falei, não, filho, o pai é esse aqui é só o namorado da mãe. Ele foi tentando encaixar aquelas ideias. Então, como é importante para a gente ver exemplos e ver essa representatividade, né, em amigos ou na TV, em outros lugares. E falar sobre isso, né? Eu tenho a gente falando hoje sobre a parte de a atuação como madrasta, né? Dessa função da madrasta.
um prazer, assim, não tenho nem como falar de ter a Rafa, que é minha amiga pessoal há tanto tempo. Sou madrinha de casamento dela e do Duca, minha amiga íntima, uma pessoa da minha intimidade, que estar aqui falando sobre isso, que é uma pessoa que eu admiro. Eu sempre admirei a Rafa, sempre falei muito sobre isso, porque a gente tem o momento em que ela chegou na família do Duca, que eu já conhecia antes, ela podia muito facilmente ter corrido e ter ido embora, porque não era uma situação favorável para a Será que chegada de alguém Rafa, deixa eu te novo. contar um caos, que é o momento da Entendeu? fofoca. Meu namorado. Lá vem ela, de novo, namorada italiana. Mas pra quem não sabe, vocês não sabem dessa história ainda. Olá. Ele tem 2 filhos. Ele tem uma filha adolescente e um filho de 11 anos. E eu tenho meu filho também. E aí, assim, mas a filha dele já me segue no Instagram, eu sigo ela também. Agora todo mundo procura. Mas eu fico pensando um pouco, né? Como que seria essa convivência ainda em outra língua? Olha isso. Isso, contra a cultura. Corro, dá pra fazer funcionar? Então, com outra cultura, né? É. E aí você tá se tornando madrasta, amiga. Ai, eu tô louca pra virar madrasta. Você tá se tornando, Ai, uma percebe aí. madrasta. Logo você É vai... isso. E aí você vê com tanta Mas eu conversa tô na que a gente fase, teve na aqui. fase do sonho aqui, né? Não vira realidade ainda. E é muito diferente também, porque hoje, se eu me tornasse madrasta hoje, eu tenho certeza que eu seria muito diferente do que eu fui quando eu me tornei 10 anos atrás. Eu não tinha 30 Uhum. anos ainda. E hoje eu tô com quase 40. Você Então- tá mais madura, virou mãe. Hoje Sim. você tem mais referências, eu imagino, né? Você Tem muito conheceu mais outras conteúdo na madrastas. internet. Hoje, até ela citou da Mari, do Somos Madrastas. A Mari, eu descobri ela, nem lembro, assim, meio por acaso na internet, e ela realmente trouxe, porque ela tem um estudo mais da psicologia das relações humanas, então eu via nela uma autoridade melhor para falar sobre isso. Muito bom. Então, ela tinha um jeito de falar das relações humanas muito legal, e eu achei isso incrível. E ela tem 2 enteados, e hoje ela tem 2 filhos com o marido dela. E ela já tinha uma relação boa com a mãe dos meninos, dos enteados dela, então já veio de um contexto diferente também. E ela falava assim sempre, ela fala sempre muito abertamente, e ela tem livrinho, e-books, livros, até, eu acho que se eu não me engano, ela dava uns cursos, então hoje está muito mais fácil, assim. Hoje você entra no Instagram, papá, somos madrastas, você vê relatos, você vê a história dela, então você vai sabendo elaborar melhor os seus sentimentos, é Tá. muito diferente. Eu acho até que a própria questão de relacionamento de mulher com mulher, a gente tem falado Uhum. muito disso, né? Uhum. Porque naquele tempo lá atrás, a minha mãe foi rival da ex-mulher do meu pai, ó. Bonitão, tá Briguei. lutem por mim. E as mulheres ficavam nesse embate, nessa Não se questão. falava sobre sororidade, né? Não Exato. tinha isso, né? Não tinha o lance de uma ver o lado da outra e de entender que o cara que tá ali, né? Ele que tem que tomar dos 2 lados. Então, acho que a gente Muito hoje... importante E falar eu Isso acho sobre que também. tem cara também que faz questão de provocar, tipo, uns ciúmes, assim, porque o Duca, ele nunca deu motivos. Eu lembro quando a gente casou, não, acho que começou a namorar, um dia eu perguntei pra ele, não existe, a possibilidade de um dia vocês voltarem é nula. Se um dia ela voltar assim, arrependida, não sei, eu quero, vamos Isso. reconstituir nossa família, eu vou olhar pra você e vou falar assim, reconstitui sua família, vai. Ele, não, é nula, não existe essa possibilidade. Eu tenho certeza que nem da parte dela e nem da minha. E você não tem o que fazer assim, porque assim, não é uma relação só que depende de você e dele, né? Tem outra pessoa Tem, envolvida, você não sabe o exatamente. que vai E E acontecer. às vezes a outra quer criar uma picuinha, quer fazer não sei o que lá, ele também quer criar essa coisa para ele ser o homem dali, as 2 mulheres alimentando o ego. Então, são muitas variáveis. São muitas camadas, são né? Muitas camadas. Para serem E tratadas, né? em casa, assim, o Duca também sempre foi muito maduro nessa questão, ele sempre se posicionou, nunca me deu nenhum tipo de motivo para eu sentir ciúmes, para qualquer coisa, ou para colocar a picuinha entre eu e a mãe dela, ou a mãe dela contra mim, nunca, assim. Mas você sabe que mesmo com todos esses riscos, hoje quando eu me vejo, por exemplo, divorciada e eu penso num novo relacionamento, eu ainda acho que eu preferia me relacionar com um homem que tem filho do que um homem que não tem filho. Porque eu fico imaginando um cara que tá lá, pai, na faixa dos 40 anos como eu, e que não viveu a experiência de ser pai, não sabe como é cuidar de uma criança, não sabe a responsabilidade que é, né, você trabalhar para pensando que você tem que manter uma criança viva e né, na escola e tudo mais, eu acho que não me interessa tanto. Ele não vai entender suas demandas, né? Não vai entender seu Não vai universo. entender. Uhum. E aí talvez isso não favoreça no relacionamento. Pode ser que sim, mas a probabilidade maior é que não, né? Porque ter um filho, maternar é um negócio, é uma experiência absurda, assim. Ou né? não, a gente vê histórias também por outro lado. Hoje você tem um TikTok, você abre, se você começar a pesquisar madrasta, você vai... É. Você vê casos de mulher... Eu já vi várias histórias de mulher falando, olha,
conheci esse homem, ele adotou o meu filho como se fosse dele, ele ama como se fosse dele. Exato. Então, e são histórias muito bonitas, de realmente... A gente vê o caso no que a gente estava falando aqui da Dai, assim, que tem essa... quem, assim, não tem como não gostar da Dai, tá, gente? Eu tô fazendo a Dai aqui a Dai realmente... é um poço de amor, é todo mundo apaixonado por ela. Onde ela passa, ela envolve, ela inunda. Aquela pessoa que emana amor por todo obrigada lugar. por esse look aqui da nossa amiga. Inclusive, aqui Aqui, este ó. look é Dai. Eu cheguei Obrigada. na casa dela no sábado e falei, acabaram os meus looks, já gravei 20 episódios, não tenho mais look pra gravar episódios. E ela, não, amiga, vem cá, tá aqui, ó. A Dai é isso, a Dai é amor puro. E ela, ainda assim, ela sendo assim, ela teve todas as dúvidas dela quando ela chegou e ela falou, tá, tem dois seres, quem sou eu, né? Qual é a minha ação? Qual é o meu papel ali? Eu acho que isso perpassa por todo mundo que entra no formato familiar diverso. Então, do meu ponto de vista aqui, daqui falei pouco sobre o meu formato, porque não cabe a mim falar um formato aqui, que é o formato que todo mundo já sabe, que é o formato familiar tradicional e que tá tudo certo. Vem toda a minha admiração pela Rafa, que é, como eu já falei, Rafa, você é uma mulher incrível, que me ensina muito, me ensinou muito, me ensina muito, adoro ser sua amiga, você é uma pessoa que eu tenho guardado no meu cantinho, assim, do coração especial, porque é uma pessoa que eu vejo que tem toda essa força, essa garra de ser melhor. E eu já chorei muitas pitangas com você, muito, né, amiga? Mesmo muito. você não sendo madrasta, não entender nada desse conceito, desse papel ali. Sim. Eu já chorei muito porque às vezes a gente precisa falar também. Exato. Precisa falar com uma pessoa que eu tenho outras amigas, mas que não são casadas, não têm filhos e tal. E você conhece todo o contexto, você conhecia a vida do Duca antes, então você conhece a mãe, você conhece a Naomi, você conhece ele. E eu sempre encontrei em você uma forma de falar, não é nem de falar o que eu faço, ou às vezes só desabafar. É isso. E compartilhar a preocupação, porque a sua filha tem a idade da Naomi mais ou menos, então é normal esse comportamento dela, das minhas preocupações com a Naomi, né? Exatamente. É normal ela se comportar assim? Você não é, ou não é. Então, assim, eu já chorei muito com você também. Foi. Obrigada. Construímos juntas ali. A gente estava contando que a Rafa, quando ela teve o Levi, eu estava super ansiosa para o Levi nascer. Ele estava planejado para nascer em setembro. Aí eu fiz um detox de redes sociais, fiquei meio off, que eu estava num momento assim. Quando eu voltei, o Levi tinha nascido. Eu falei, meu Deus, como assim? No meio da pandemia. Fiquei naquela angústia, porque a gente sabe o que é ter um filho e como a gente precisa de rede de apoio. A família da Rafa toda morando longe. E a gente, no meio da pandemia, sem vacina, sem nada, eu não podendo ir lá. E a gente se falando muito, compartilhando muito online, isso tudo. Teve um dia que eu falei, meu Deus, a Rafa não tá bem, eu sei que eles não estão bem. Aí eu peguei e mandei um sushi, você lembra disso? Claro, eu nunca vou esquecer que disso. Foi um negócio assim, a gente quase chorou. Foi. Emoção, foi um negócio incrível, assim, com o menino. A gente sofreu muito de privação de sono. Inclusive, enquanto você estava falando, eu estava pensando na Naomi nesse contexto da gente de privação de sono. Sim. E a privação de sono enlouquece. Eu lembro que a gente brigava muito na época. Sei lá, tropecei no pé dele. Sabe, o negócio escala muito rápido. E hormônio, né, amiga? O hormônio ali. Então, e pandemia, assim, isso tudo. E pandemia. Preso pandemia, dentro não de vê casa. ninguém em casa. Então, foi um contexto muito difícil. A criança chorando de madrugada, às vezes a gente dava umas discutidas de madrugada. E a Naomi dormindo ali no outro quartinho. E assim, eu por exemplo, sou a irmã mais velha. Então, pra mim, eu já senti muito, já era muito duro você, né, tá vivendo. Chegou um bebê novo, né? Não foi você que fez, mas tá ali, vai ter que engolir essa. Imagina você engolir essa de um bebê novo que nem é da sua mãe, né? É um contexto bem São complexo, várias Foi né? coisas. muito complexo. E foi assim ainda. Ela tinha o quartinho. A gente mora numa casa com 3 quartos. Um quarto é nosso, um quarto é o estúdio do Duca, um quarto é hoje o do Levi, que na época era dela. E o Levi não dormindo, a gente tentava muitas coisas. Ele dormia no nosso quarto com a gente. E aí chegou uma hora que a gente tentou colocar ele no outro quarto, sem estar com a gente. E ele dormiu. Então, enquanto ela não estava com a gente, ele dormia. E quando ela vinha, a gente percebia que ele se agitava e já voltava aquela privação de sono. E aí um dia foi muito difícil para a gente pedir para ela assim, vamos tentar ele dormir sozinho? Para ver se engrena. E engrenou o moleque. A gente fala assim, o moleque engrenou, ele queria dormir sozinho. Então, assim, ele roubou o quarto dela também. É. E ela, naquele contexto ali da gente tudo muito estressado, com a privação de sono, já sem o quartinho dela. Então, eu acho que foi muito difícil para ela também. Ela tinha lá os seus 13 anos. Foi 12, 13 anos, que já é uma fase difícil. De 12, 13 anos. Você tá ali, quem sou eu no mundo? Numa pandemia, sem ir para a escola, sem ver teus amigos, sem encontrar ninguém, tendo aula pela internet. Né? Que saco ter aula pela internet. Não sai da frente do celular, do computador, enfim, de uma tela.
e com uma criança que não dorme, com meu pai Que que tá eu não roubando meu posso papai também. Também, Metade né? do coração do meu Isso, papai tá sendo dele, roubado. e que eu não posso nem trocar muita ideia com meu pai, porque ele tá num estado de nervos que se eu falar qualquer coisa, se eu trouxer um problema da escola pra ele, ele vai explodir. Se eu falar que a minha mãe precisa de você, ele vai pirar. Da mãe do outro que tá ali também sem dormir. Então, eu acho que foi muito difícil para ela também isso. Eu fico tentando me colocar nesse lugar ali. Eu acho que foi pesado. Deve ter sido pesado. Que bom que agora passou. Passou. Levi agora ama e valeu a pena, porque agora ele é apaixonado por ela, né? Isso. A gente até perguntou esse dia, você quer voltar pro quarto dela? Não, eu prefiro ficar aqui. Como ele dorme cedo, aí ela não dá pra ela ficar deitada na cama, Sim. mexendo no celular, adolescente. Tá. Daí ela, eu prefiro dormir aqui no estúdio, como eu... Tá. Que daí ela fica lá tocando baixo, ela fica lá mexendo no celular, dorme a hora que quer, acorda a hora que quer, Tá. e não interfere também no sono dele. Porque, querendo ou não, o reizinho, ele rege a casa, né? O, Se ele tá o poderoso dormindo- chefinho, né? Ele rege todo Não tem o ritmo jeito. da casa. Então, se ele tá dormindo, tá bem, estamos bem. É isso, a gente é adaptável, a gente vai, né? A gente e as crianças, a gente E vai as se moldando famílias, ao né? formato, às novidades e como é. Cada um naquilo que consegue, É. no que é possível pra si naquele momento, né? Isso. E é muito doido porque o Duca, ele tinha muito medo, assim, a Naomi nunca mais vai querer voltar pra casa. Ela não vai mais querer ficar aqui em casa com a gente, isso aqui lá. E todo fim de semana ela vem pra casa. Sendo que o normal, vamos dizer assim, é um fim de semana nosso, um fim de semana da mãe dela. Mas ela vem todo fim de semana Que pra bom, casa. Ela sim. quer vir pra Isso casa. é bom. Ela sempre quer estar com a gente. Então, ele fica mais tranquilo, assim. Quando, sei lá, esse fim de semana passado, acho que foi aniversário da mãe dela. Dela, papai, eu não vou esse fim de semana. Dele, poxa, ele já fica triste. Poxa, eu tô com saudade. Ela, não, eu tenho muita coisa pra contar. Eu vou na quarta noite, que quinta é feriado. Dele, legal. Então, ele sente muita falta e a gente vê que ela quer vir pra casa, assim. Isso faz muita diferença pra ele, assim. E ele vê que ela quer, porque ele tinha muito esse medo de não criar um vínculo com a filha. Que tem essa questão também, né, dos pais separados. Você, querendo ou não, você está perdendo um pouco da vida do seu filho que está Sim. morando com a mãe quando a guarda não é compartilhada. Sim. Você só vê 2 vezes no mês. E 2 aí fins de vale semana no assim, mês. você mãe, se você fica com o filho, independente da sua relação com o pai, né? Parar de querer descontar a raiva, a bronca e tentar trazer ele mais pra perto também, né? A gente tá sempre pegando tudo pra gente, né? Mas tentar, então assim, eu fico Tentar mandando não foto. centralizar também, O Fernando né? tá fazendo, Sim. tá fazendo aquilo. Eu posso assim, a gente pode estar meio Uhum. umas rusgas, ruga, como é que fala? Rusgas. Rusgas, falei certo. Mas eu tento assim, ser superior a qualquer questão minha com ele pra deixar ele se envolver, né? É Na direito medida do dele, né? possível. E fazer o direito melhor dele. que a gente pode com o que a gente tem em mãos e com o que é possível naquele momento. Acho que o grande segredo, se a gente tiver aqui um grande finale para a gente encerrar nossa conversa, é entender que todas nós temos tentado fazer o melhor no formato familiar que nós temos, seja ele qual for, mas que é o que a gente tem de possibilidade no momento. A gente não adianta se culpar pelo que foi, mas temos que acolher o que fomos, Isso. né, quem fomos, e aprender e olhar para frente e tentar ser o melhor que a gente pode naquele momento com o que a gente tem em mãos, né? Que já é um baita desafio formar uma família, então ainda mais... E sempre pelas crianças, eu acho que eles precisam preservar as crianças, né? Pensar nisso, né? Eu sei que a nossa saúde mental não tá lá muito boa sempre, mas assim, eles em primeiro lugar, porque eles ainda não conseguem se expressar, se explicar, eles têm as dores deles também. Então, o que a gente puder fazer. É difícil o ego ferido, né? É difícil a gente passar por cima, mas eu acho que a gente já tem o córtex frontal maduro o suficiente para agir além do ego ferido, além disso, enquanto a criança é para ela mesma. E graças a Deus hoje tem muito conteúdo na internet, quando você procura por alguma coisa de madrasta, de ser madrasta, de ter enteados, tem conteúdos acolhedores, não aquelas picuinhas do grupo do Facebook que eu encontrava na época. Tem conteúdos construtivos, tem conteúdos que te explicam, que te ensinam, que te acolhem, que não julgam e que também te trazem quando você está para um caminho meio esquisito. Olha, esse caminho não é muito legal. Então, acho que hoje está menos difícil, apesar de terem muitas camadas, muitos contextos, muitas coisas diferentes. Dá para encontrar na internet uns conteúdos legais e dá para a gente criar umas relações melhores hoje. E compartilhem, né? Você, quando
for madrasta Em breve, efetivamente? gente. Rafa, Como será que é olha aqui. madrasta em italiano? Amiga, aqui, ó, você tem Rafa para compartilhar com ela as suas questões agora. Olha só, tem a Dai, você já tem é duas verdade. referências maravilhosas para ti. Tem. te Obrigada, trazer pro Rafa, por universo. participar aqui, por Imagina. contar um pouco da sua história. Muito obrigada por ter vindo, um prazer, assim, indescritível ter você aqui, uma pessoa que é tão querida, tão aberta para falar sobre esse tema, que a gente sabe que é um tema que nem todo mundo quer expor, então muito obrigada por compartilhar e obrigada a vocês que ficaram até agora aqui com a gente nesse tema, que é um tema que a gente já viu aqui, que é uma delícia, a gente tem muito mais coisa para falar sobre formatos familiares. Esperamos que vocês coloquem aqui nos comentários também sugestões de temas dentro desse, né, sobre formatos familiares. O que vocês querem ouvir falar? Adoção? Famílias homoafetivas, o que mais que a gente tem para falar, né? Tragam aqui nos comentários, porque a gente quer falar aquilo que faz sentido para todas nós, né? Mãe de planta, só eu e minha planta, e é isso que vai ser. Mãe Deus de me livre, gatos. homens em casa. Mãe de gato. Gente, obrigada. Se vocês curtiram o vídeo, deixa um joinha, se inscreve no canal, encaminha esse vídeo para sua amiga que tem aí um casamento diferente, né? Uma relação diferente. Acho que ela vai gostar de assistir. É isso. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais. A gente está no Instagram e no TikTok como @tmcast. Nós estamos também no Spotify e no YouTube. Se você está no YouTube ou no Spotify, é muito importante que você se inscreva no nosso canal para receber as notificações sempre que a gente posta conteúdo novo. Um beijo e até a próxima. Obrigada, gente. Tchau.